A vida seguia sua marcha inexorável e a figura de Chico tornava-se ponto de referência para muitos seguidores do Espiritismo que o procuravam para colher opiniões e impressões sobre assuntos pessoais ou doutrinários. Entretanto, não assumia em nenhuma situação a postura de líder ou orientador. Era o amigo, o coração generoso que muito se alegrava com as visitas que recebia, com os novos companheiros que conhecia. Como sempre, as sugestões, os pareceres sobre temas doutrinários pertenciam sempre a Emmanuel, que o utilizava para transferir ideias e sugestões. A mudança para Uberaba, além de amenizar problemas crônicos de saúde, tornou mais acessível para muitos os encontros com o incomparável servidor da causa espírita. A compulsória transferência de Chico para Uberaba, aliada à sua aposentadoria do serviço público, a proximidade de outro médium invulgar, permitia imaginar-se uma ampliação das atividades no campo do livro. O término da construção das instalações da Comunhão Espírita Cristã era outro fator positivo. As perspectivas desse modo eram as mais promissoras. Os fatos, porém, se sucedem e o tempo mostra-se realmente como um rio de surpresas. No alvorecer de 1961, Emmanuel prefacia Seara dos Médiuns, compilação de páginas psicografadas ao final das reuniões de estudos em torno de O Livro dos Médiuns, enfatizando a necessidade do conhecimento aprofundado da doutrina espírita e do aperfeiçoamento moral constante para a boa qualidade do relacionamento com os espíritos. A obra reverenciava ainda o primeiro centenário do lançamento do Manual para a Prática e Desenvolvimento da Mediunidade, concluída em 1861, em Paris, França. Casimiro Cunha ressurge com um novo livro, Juca Lambisca, uma historieta em trovas para crianças de 3 a 12 anos que relata as consequências da gula excessiva. Nova coletânea, O Espírito da Verdade, reúne mensagens de autores espirituais diversos, recebidas por Chico e Valdo Vieira, apresentando à desfalecente família humana lições de luz e esperança, paz e renovação, reafirmando que para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Nesse ano foi levada para a televisão Lívia, a primeira adaptação de um livro mediúnico baseada em Há 2000 anos, de Emmanuel, veiculada pela TV Itacolomi de Belo Horizonte, Minas Gerais.
1962 marca a elaboração de Justiça Divina, no qual Emmanuel disserta sobre o conteúdo religioso de O Céu e o Inferno, de autoria de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, focalizando o processo evolutivo do espírito imortal através de reencarnações sucessivas, esclarecendo que, de acordo com a justiça de Deus, cada um recebe conforme as próprias obras. Em seguida, foi a vez de Meimei terminar Cartilha do Bem, mensagem à infância destacando o poder de realização para o bem ou o mal, enfeixado pelas mãos humanas. Ressalta o exemplo de Jesus, colocando-as a serviço do bem, exemplificando o trabalho construtivo e auxílio fraterno. 2 meses depois, vem a lume Relicário de Luz, contendo mensagens de conforto e sustentação em prosa e verso de autores consagrados e de outros que se dirigem aos seus familiares, expressando a força do amor nos 2 planos da vida, ensinando as criaturas a aceitarem as provas e a vencê-las, fortalecendo-se com a serenidade da resignação. Nesse mês, Chico é entrevistado pela primeira vez num programa de televisão por Flávio Cavalcante, no Rio de Janeiro. Novo trabalho infantil viria a seguir, Timbolão, assinada por Casimiro Cunha, dirigida às crianças de 3 a 12 anos em forma de trovas, em torno das travessuras inconsequentes e seus resultados desastrosos. Marcando o 3 de outubro, data do renascimento de Kardec, surge outra obra reunindo produção mediúnica de Chico e Valdo. Antologia dos Imortais, poemas de autores brasileiros e portugueses, representantes das principais correntes literárias, desde a romântica à moderna, vinculando paz à luz. Ao longo de 1962, a TV Itacolomi de Belo Horizonte mostrou O Grande Testemunho, adaptação de 50 anos depois de Emmanuel. Encerrando o ano, fica pronto Ideal Espírita, mais um trabalho de Chico e Valdo, contendo mensagens de cunho filosófico, evidenciando o posicionamento da moral ética espírita face ao comportamento humano, mostrando a importância das experiências cotidianas e sua influência no contexto social, aconselhando a busca e a prática perseverante das virtudes no plano da renovação individual para que se possa atingir toda a humanidade. Esse livro tinha uma característica singular. Era o primeiro livro espírita de bolso no formato. No início de 1963 surge Leis de Amor, como resultado de uma série de questões formuladas a Emmanuel em torno do sofrimento humano, principalmente temas como o divórcio, o suicídio, o aborto, causas espirituais das doenças e processos obsessivos. Em razão do êxito das realizações anteriores, a TV Itacolomi adapta Renúncia, inspirada no livro homônimo de Emmanuel. Pouco antes do semestre terminar, a mediunidade de Chico abre-se publicamente para uma nova fase, com a recepção de uma mensagem assinada pelo espírito de Wilson de Oliveira, desencarnado por afogamento em uma represa 1 mês antes na cidade de Barretos, São Paulo, jovem cuja mãe se encontrava incógnita entre as centenas de pessoas que se comprimiam nas dependências da comunhão espírita cristã. Embora o drama daquela senhora fosse inteiramente desconhecido por todos os presentes, inclusive o médium, o fato é que o teor das páginas psicografadas, os lances nela descritos, a letra e a assinatura de Wilson eram provas incontestáveis de sua sobrevivência, da manifestação do seu espírito. Abrindo a segunda metade do ano, mais 2 obras são terminadas. Opinião Espírita, onde Emmanuel e André Luiz, respectivamente por Chico e Valdo, estudam e interpretam várias questões das obras codificadas por Kardec. Era o 2º livro do médium em edição de bolso. Ocorre também o lançamento de Sexo e Destino, no qual André Luiz
pelos dois médiuns, narra episódio da vida real contando o drama de duas famílias entrelaçadas por várias existências, torturadas por angustiantes problemas sexuais. Amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação são temas relevantes abordados com força e profundidade. Começam a se tornar publicamente conhecidas as materializações obtidas através da médium Otília Diogo, da cidade de Andradas, Minas, fenômenos que passaram a ser estudados meses depois por uma equipe de médicos de várias especialidades na cidade de Uberaba, sob a coordenação do Dr. Valdo Vieira, fato que acabaria se transformando em objeto de uma desmoralizante campanha movida pela revista O Cruzeiro, a partir do início de 64, promoção que buscava envolver e atingir a obra realizada até ali pelo médium Chico Xavier. Antes, porém, que esse problema começasse a se evidenciar, surge nova obra psicografada por Chico e Valdo, Desobsessão. Nela, André Luiz expõe um método prático para o tratamento da obsessão, aconselhando a divulgação deste tipo de assistência aos desencarnados, orientando de forma minuciosa a formação de grupos de trabalho. Recomenda atitudes corretas a serem tomadas antes, durante e depois do intercâmbio mediúnico, inclusive com ilustrações, detalhe colocado pelos médiuns e pelo autor espiritual como requisito indispensável para a publicação da obra, que objetivava ser um antídoto contra o misticismo inspirador de rituais, defumações, figurações cabalísticas, ídolos diversos e fórmulas outras de magismo, respeitáveis, mas incompatíveis com os princípios libertadores da doutrina espírita. Emmanuel prefacia Contos desta e de outra vida, conjunto de páginas de autoria do irmão X, apresentando sugestões e lições do dia a dia que auxiliam na travessia de dificuldades e definem rumos existenciais, mostrando a singeleza das parábolas evangélicas e afirmando que a campanha da paz começa pela caridade da língua. Na data em que se celebra o aniversário da primeira edição de O Livro dos Espíritos, Emmanuel prefacia o seu Livro da Esperança, trabalho que pretendia assinalar também o primeiro centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo conteúdo em partes selecionadas é focalizado em profundidade, tomando como exemplo situações da vida cotidiana. A essa altura, a TV Itacolomi já apresentava a adaptação de Ave Cristo, outro dos romances épicos de Emmanuel. Paralelamente, se intensificava a campanha difamatória contra as pesquisas levadas a efeito sob orientação de Valdo Vieira, com o nome de Chico Xavier invariavelmente ocupando espaço nas matérias tendenciosas publicadas por O Cruzeiro. Conclui-se Dicionário da Alma, seleção de expressivos parágrafos extraídos de 13 livros da literatura espírita por iniciativa de dirigentes do Grupo Espírita Fabiano do Rio de Janeiro, que procuravam, por meio de mensagens sucintas e objetivas, caracterizar o pensamento cristão sobre os mais variados temas da vida. Mais 2 livros seriam terminados naquele 1964. Trovadores do Além, uma coletânea de cunho eminentemente popular contendo 312 trovas líricas, folclóricas, didáticas, religiosas e de amor, todas elas induzindo a esperança, luz e paz. Completa-se a organização de Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel comenta e disserta sobre 200 de passagens do Evangelho, enfatizando o caráter passageiro da vida terrena, suas aflições, tentações e glórias, face à eternidade da vida espiritual. 1965 surge com os médiuns sendo entrevistados num programa de grande audiência na época na televisão paulista, Blota Junior Show, na noite de 28 de janeiro. Dias depois são entrevistados por outro apresentador popular da época, Paulo Rogério, na TV Rio. Apesar das pressões psicológicas e morais sofridas pelos médiuns,
Atingidos diretamente pela pertinaz série de reportagens as citadas, ambos prosseguiam sua atividade normal, inclusive na comunhão espírita cristã. Dela nasce Estude e Viva, explanações e comentários de cunho moral e filosófico efetuados por Emmanuel e André Luiz, valorizando o estudo sistemático em torno da obra libertadora de Kardec, visto que o estudo incentiva o aprimoramento do espírito, ensejando atitudes mais elevadas. Nesse ano, os dois médiuns partem para os Estados Unidos, atendendo a convite de alguns amigos interessados em instalar na grande nação americana um núcleo de estudos do Espiritismo. Lá, novo convite surge para que conheçam algumas atividades espíritas na Inglaterra. Na volta, aproveitam para visitar algumas instituições espíritas na França e no sul do país, após o que alongam o roteiro para passarem alguns poucos dias na Itália, Espanha e Portugal. Homenageando o primeiro centenário da primeira organização espírita instalada no Brasil, Emmanuel prefacia Entre Irmãos de Outras Terras, uma espécie de retrospectiva dos trabalhos psicografados pelos médiuns durante a sua visita ao exterior, contendo entrevistas de cunho moral e filosófico em português e inglês, efetuados por diversos espíritos. No final do primeiro quadrimestre de 66, registram-se dois acontecimentos importantes. O término de Cartas e Crônicas, onde o irmão X transmite instruções sobre a realidade da vida após a morte, realçando a justiça divina no mecanismo das existências sucessivas e a necessidade da prática diária das virtudes cristãs. O outro dado importante é o embarque dos medianeiros em nova viagem para os Estados Unidos, da qual ocorreu inclusive o lançamento da primeira edição em inglês da obra Ideal Espírita, recebida pelos médiuns, traduzida sob o título The Words of Spirit, edição cuja tiragem de 50.000 exemplares foi esgotada em menos de um mês. Da estada de Chico na Carolina do Norte, ficou uma curiosa lembrança. Segundo seus anfitriões, o médium trabalhava até 2 horas da madrugada psicografando e escrevendo cartas a amigos, a ponto de ter esgotado o estoque de selos da agência local dos Correios, cujos funcionários quiseram conhecê-lo por perceberem se tratar de uma pessoa diferente. No retorno, a surpreendente decisão de Valdo Vieira de seguir outros caminhos, optando por se consagrar mais à prática da medicina na cidade do Rio de Janeiro. Encerrando o ano, surge Antologia Mediúnica do Natal, agrupando mensagens, poemas, trovas e preces em louvor a Cristo, exaltando o espírito do Natal como um momento em que o céu e a terra se unem através do amor. 1967 lembra o surgimento de 3 livros: Caminho Espírita, contendo comentários evangélicos que esclarecem as dúvidas que geralmente assaltam as pessoas ao longo de suas sucessivas reencarnações, facilitando-lhes a compreensão no ponto de origem de suas dificuldades. Encontro Marcado, enfatizando que o progresso ou o aperfeiçoamento só se realiza com o contato social, que saber conviver no lar, no trabalho e na rua é mais importante que o viver. E no Portal da Luz, reunindo mensagens de avivamento moral, atestando que o curto conhecimento habilitado pela religião integra o ser na responsabilidade de viver e agir, visando a sua paz e o aperfeiçoamento. Em meados do ano, amigos de Chico procuraram assinalar as 4 décadas de exercício contínuo da mediunidade, homenageando-o de diversas maneiras, inclusive com o lançamento dos livros 40 anos de mediunidade de Roque Jacinto, No Mundo de Chico Xavier de Elias Barbosa e 30 anos com Chico Xavier de Clóvis Tavares. Em sua edição de 30 de setembro, a revista O Cruzeiro, que tantas vezes havia atacado o médium, veicula interessante matéria exaltando suas qualidades. Logo no início de 1968, 2 fatos importantes.
Emmanuel prefacia Trovas do Outro Mundo, contendo inspiradas condensações poéticas de vários autores, sintetizando consolo e esperança, beleza e ensinamento, paz e luz, e a entrega a Chico do título de cidadão Pedro Leopoldense, a primeira de uma série de homenagens a ele conferidas nos anos seguintes por várias localidades brasileiras. Surge e a Vida Continua, transmitido por André Luiz em forma romanceada, narrando experiências reais vividas por criaturas humanas nos dois planos da vida, descrevendo aspectos particulares do mundo espiritual e da vida após a morte do corpo físico. Além de ser o último dos trabalhos do gênero transmitido pelo ex-médico terreno, a obra desenvolve-se a partir de uma colônia espiritual situada nas proximidades de São Paulo, cidade onde se desenrola a narrativa. O ano marcaria ainda a publicação de mais 2 livros, Luz no Lar, com mensagens, poemas, contos e cartas ressaltando a necessidade da realização do culto do Evangelho no lar, e A Luz da Oração, antologia de preces mediúnicas, excertos evangélicos e meditações a respeito da prece, contendo orientações completas acerca do seu valor. 1969 registra o aparecimento de mais 5 livros, Orvalho de Luz, reunindo trovas de diversos autores destinadas a produzir o máximo de reconforto e esperança, ensinamento e reflexão no solo do espírito. Passos da Vida, lembrando a data da desencarnação de Allan Kardec com mensagens de vários autores dedicadas à observação e reflexão em torno de nossa passagem pela Terra. Estante da Vida, onde o Irmão X procura, através de reportagens, contos e lendas, apresentar a moral evangélica de Jesus como norma de conduta para a criatura humana, incentivando a prática da caridade e da tolerância. Na continuidade, Alma e Coração, com Emmanuel comentando e refletindo sobre os problemas e indagações do homem durante sua passagem pela Terra, e, finalmente, Poetas Redivivos, com poemas de diversos autores que anunciam vida nova de alegria, ensinamento e consolo, clareando os caminhos com o fulgor da beleza da vida imortal. Era o 100º livro contendo psicografias de Chico. Completava-se assim o médium aos 59 anos, a terceira etapa do programa a ser desenvolvido por seu intermédio sob a orientação de Emmanuel. Mais de 2 milhões de livros haviam sido impressos em 298 edições nacionais e 19 em língua estrangeira. 2 outros acontecimentos marcariam a vida de Chico neste 1969. O título de cidadão uberabense e uma intervenção cirúrgica a que teve de se submeter em São Paulo. Em 1970, um grupo de São Paulo conclui a organização do primeiro catálogo analítico-estatístico das obras com a produção mediúnica de Chico, o que permitiu ter-se uma dimensão exata da bibliografia até ali construída. A partir daí, uma série de homenagens é promovida por companheiros dedicados e simpáticos à causa espírita, no sentido de saudar as mais de 100 obras recebidas por Chico, o que serviria para atrair ainda mais a atenção para as propostas do Espiritismo. Ainda nesse ano são concluídas mais 4 obras, Ideias e Ilustrações, contendo páginas de autores diversos, apresentando ideias de paz e esperança, consolação e amor, Paz e Renovação, onde vários espíritos estudam a obsessão e os conflitos mentais, trazendo os recursos necessários à cura espiritual, Vida e Sexo, onde Emmanuel estuda o sexo em seus mais diversos temas, recomendando a compaixão e o entendimento fraterno ante as complicações e os problemas sexuais. Mais Luz, no qual o espírito Batuíra, através de textos simples e objetivos, exalta o trabalho construtivo, e, finalmente,
Correio Fraterno, contendo mensagens de esperança e consolo, instrução e paz, com indicação segura e rumo certo à mocidade. Expectativas, o escárnio público, a solidão. Ao mesmo tempo, a alegria da semeadura em outras terras, a euforia de saber estar a mensagem espiritual abrindo outros espaços compensavam as aflições com gratificantes emoções. Por mais determinada a pessoa, aos 50 anos experimentar tantos altos e baixos em tão pouco tempo é prova que somente os espíritos obstinados e já amadurecidos podem suportar. Aliás, há tempos aprendera com Emmanuel que começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. Mas quantas dores marcariam ainda a vida desse autêntico servidor do bem?